orar. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, como é bom, Pai. Senhor, o domingo sem vir na tua casa. Parece que não finda, Pai. Parece que fica um domingo sem fim, um domingo triste, Senhor. Oh, Yamashuri canta lamanás. Oh, Deus, obrigado por nós estarmos aqui, Senhor. Oh, Pai, sonda, Senhor, os nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Oh, Papai, nós escrevemos aqui, Senhor, nesse caderno, Deus. Oh, Senhor. Oh, Pai, venha ouvir, Senhor, o pedido de cada um dos meus irmãos aqui nessa tarde, Senhor. Pai, recolhe, Espírito Santo, recolhe, leve para o Pai. Oh, Jesus, põe no trono, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe, Senhor, das nossas necessidades. O Senhor sabe o momento certo de nos dar, o momento certo de tirar, Senhor. O Senhor sabe a porta que tem que abrir, que tem que fechar. Onde não tem, o Senhor dá um jeito de abrir, Pai, em nome de Jesus. E nós estamos aqui te pedindo, Papai. Oh, Senhor, visita os hospitais, Pai, visita as pessoas acamadas, como meu irmão orou aqui agora, Senhor. Afofa o leito, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência, Pai, para aquele que não tem, Senhor, poder dizimar aqui na tua casa, Pai, em nome de Jesus. E aquele que não tem como dizimar, que oferta o seu coração, oferta a sua vida ao Senhor Jesus. Oh, Papai, vem, Senhor. Oh, Deus, cura os doentes, cura os enfermos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre portas de emprego, Pai, em nome de Jesus. E vem falar conosco, Senhor. Vem falar conosco, usa a sua serva, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. É verdade. Eu acho que só esse testemunho que a gente já ouviu, né, já edifica a nossa fé, né? Porque esse Deus é o Deus que faz maravilhas, tem feito maravilhas no meio de nós. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que Ele tem feito, né? Às vezes a gente vive tão no plano natural que a gente não consegue alcançar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas num âmbito espiritual. Gostaria de orar antes da gente estar lendo a palavra, amém? Mas eu não quero orar sozinha, queria que os irmãos orassem comigo. Amado Deus, querido Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, Senhor, iniquidades, perdoa, Senhor, os pecados que eu nem conheço. E usa, Senhor, a minha vida para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Às vezes comigo acontecem algumas coisas, se os irmãos quiserem abrir lá em Marcos 8, 27. E às vezes eu fico assim meio atenta, sabe? Eu sempre fui assim, acho que isso o Senhor já tinha me... Oi? Então tá bom. E, assim, às vezes as pessoas falam comigo alguma coisa, ou uma brincadeira comigo, ou algo assim, uma vez, duas vezes, na terceira vez eu já ficava ligada. Então, eu imaginava, tem alguma coisa acontecendo. E eu continuo assim.
quando começa a acontecer algumas coisas comigo, eu começo a prestar atenção. Porque, às vezes, é o Espírito Santo, ele está querendo falar. E, às vezes, ele usa coisas naturais, como a gente vê ele usando na vida dos profetas, as coisas naturais para revelar as espirituais. E essa semana eu tive que ir para Osasco, não lembro direito o que eu fui fazer. Mas eu tive que ir lá fazer alguma coisa, enfim. E aí eu estava andando ali, deixei meu carro no estacionamento e estava andando ali e passei na frente de uma loja. E quando eu passei na frente da loja, eu vi essa saia. Aí eu achei a saia bonita. Aí eu falei, vou entrar na loja para eu experimentar a saia. E estava num preço bom. Aí na hora que eu entrei na loja, que eu peguei a saia, não era uma saia. Era uma calça. E aí eu disse assim, nossa, mas parece uma saia. Mas não é. Mas eu gostei e comprei. E aí, terminei do que eu tinha que fazer, fui para o estacionamento pegar o meu carro. Paguei, o rapaz veio, me entregou o carro. Quando eu entrei no carro, que eu estava saindo com o carro, antes de eu sair, por que esse homem mexeu no banco desse jeito só para colocar o meu carro ali na vaga? O banco, eu sou baixinha, né? Então eu ponho mais alto o meu banco para poder enxergar melhor, né? E aí eu levantei o banco, ajustei tudo, mas já estava assim, para que vai mexer no banco desse jeito? Não precisava disso, né? E aí ajustei o banco direitinho para sair, arrumei tudo, e comecei a andar com o carro, e de repente, quando eu olhei no painel do carro, antes de sair no estacionamento, estava já na calçada, eu olhei e falei, esse carro está esquisito. Mas esse carro... Aí eu olhei aqui embaixo no painel e falei, mas esse carro não é o meu carro? Acontece de tudo comigo. Pode rir, Beth, porque assim, comigo acontece de tudo. Aí o que eu fiz? Desci do carro e falei para o rapaz, não contei. Aí eu falei para o rapaz, esse carro não é meu. E nisso já vinha um outro rapaz do outro lado da rua, falou assim para mim, senhora, esse carro é meu. Só que o carro, gente, era igualzinho, da mesma marca, da mesma cor, e o final da placa era o mesmo final da placa do meu carro. Então o rapaz pegou o papelzinho e viu o final da placa. E entregou o carro do moço para mim. E eu arrumei todo o carro do moço, tenho que arrumar de novo, porque o rapaz era bem alto, por isso que eu não conseguia nem alcançar direito no pedal. E aí, parecia o meu carro. Igualzinho, a mesma marca, a mesma cor, o mesmo banco, o mesmo final de placa, só que não era o meu carro. E aí, Deus começou a falar comigo. Que às vezes parece. Mas quando a gente olha bem, não é. E nos dias de hoje a gente precisa ter cuidado com isso. Porque na primeira vista, parece que é. Mas se nós formos examinar a fundo, mas quando eu digo examinar segundo a palavra de Deus. E é por isso que a igreja tem tanto curso. É por isso que na igreja, todos os anos, a gente lê a Bíblia de capa a capa. Porque o Espírito Santo só vai revelar para nós aquilo que a gente já tiver guardado aqui na nossa cabecinha, no nosso computador, escrito aqui no nosso coração. Que nem o computador, você precisa salvar as coisas para você poder acessar. E a palavra de Deus também não é diferente. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, fazer os cursos e estudar para que a gente não seja enganado. Parece, mas não é. Quando a gente vai ver, vai experimentar, vai provar, a gente vê que não é, por mais que pareça, na vitrine. Mas tem um outro lado, que não é que parece, mas não é. Tem o lado que o senhor falou comigo e que nós vamos conversar a respeito, que é, parece, mas não sou.
E é sobre a vida do crente. É a nossa vida. E aí eu queria ler com os irmãos aqui. A gente vai começar no 27. E diz assim a palavra do Senhor, em Marcos 8, 27. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E respondeu João Batista. E respondeu João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhe perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. 31. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, respondeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória dos santos anjos. Jesus aqui ele faz uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Na minha versão está que sou eu. E a pergunta é, Jesus aqui, ele não sabia quem ele era. Ele sabia da identidade dele. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a missão dele, ele sabia por que ele tinha vindo, ele sabia como ele tinha que se comportar aqui na terra, ele sabia as situações que ele iria enfrentar, ele conhecia quem ele era. Mas aqui ele pergunta: o que dizem os homens que eu sou? E a pergunta que veio no meu coração é: quem Jesus é para mim e para você? Muitas vezes nós, até nós crentes, estamos tão confusos com a nossa identidade, que muitas vezes a gente tem que correr a psicólogos, a terapeutas, para saber quem eu sou. A identidade do crente nos dias de hoje parece que está perdida. Nós não conhecemos a nós mesmos. Não é que a gente não somente não conhece a Jesus como nós deveríamos conhecer, mas nós não nos conhecemos também. Hoje a gente não sabe o potencial que nós temos em Cristo.
Muitas vezes a gente chega na igreja como se a gente fosse pedindo esmola, sendo que nós somos filhos do Deus vivo. Nós hoje o que o Senhor colocou no meu coração é que muitas vezes nós parecemos, mas não somos, mas nós precisamos o quê? Restaurar a nossa identidade de cristão nos dias de hoje. Por quê? Porque Jesus vem buscar a igreja, Jesus está voltando, Jesus está no caminho, Jesus já saiu. E está vindo nos buscar. E como é que Ele vai nos encontrar? Temos que ser encontrados como cristãos, como evangélicos. Mas o Senhor disse, nem uma coisa nem outra. A nossa identidade é de apóstolo. É essa identidade que o Senhor quer colocar em nós. É esse chamado que nós temos na nossa vida. E muitas vezes, a gente fica olhando para a gente, ao invés de olhar para o poder de Deus que está dentro de nós. Nós somos chamados discípulos do Senhor para nos tornarmos apóstolos dele. É um processo. É muito fácil para mim. Alguém perguntar, eu digo assim, eu sou crente. Alguém perguntar para mim e eu dizer assim, eu sou evangélica. Mas será que eu posso chegar e responder, eu sou discípula de Cristo? Será que a minha vida e o meu testemunho diário, dentro e fora da minha casa, nas ações e reações do dia a dia, eu posso afirmar que eu sou uma discípula de Cristo? Porque se a gente for ver na Bíblia, discípulo de Cristo aparece 250 vezes. Discípulo, a palavra discípulo aparece 250 vezes. Mas cristão aparece 3. Até porque eles falavam que o Cristo chamava de cristão, mas era de uma maneira pejorativa na época, em que os seguidores de Jesus, os discípulos de Cristo, eles eram mal vistos, mas além de mal vistos, eram maltratados. Vocês sabem, todo mundo sabe o que aconteceu. E eles falavam isso de uma maneira pejorativa, por quê? Porque eles antes tinham um entendimento, como Pedro teve aqui o entendimento de que o Senhor Jesus vinha para botar os romanos para correr, para conquistar um trono terreno. Ele estava de olho, como muitas vezes nós estamos também, nas coisas terrenas, mas Jesus vem para as coisas do alto. Ele veio para isso e Ele está aqui hoje para nos mostrar que o que Ele tem para nós é muito mais, porque são coisas eternas e nós estamos olhando para a nossa vida no nosso dia a dia. É isso que Ele quer, é muito mais. O que Ele quer nos dar é muito mais do que aquilo que nós temos pedido. Sabe que a palavra de Deus diz que o maior castigo que a gente pode receber do Senhor Deus é Ele nos dar aquilo que a gente pede. Não sei o que eu estou falando, está na Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nem pedir. Nós pedimos para a nossa vanglória. Mas a palavra diz que tudo é para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus, porque tudo foi criado através dEle, e para Ele, para a honra e glória somente do nome dEle. Se alguma coisa nós temos, foi porque o Senhor nos concedeu, Ele nos deu, mas toda a honra, toda a glória é dEle. É dele. Os discípulos viveram assim, honrando e glorificando, e nós fomos chamados. Jesus nos chama aqui a sermos discípulos dele, e não somente crentes e evangélicos, mas nós estamos preparados para chegar na frente da pessoa e dizer, eu sou uma discípula de Cristo. Isso me abalou. Isso me abalou. Eu passei de ontem para hoje orando o tempo todo, pedindo para Deus me capacitar a ser uma discípula, e não uma crente, e não uma evangélica.
Por quê? Porque Jesus está voltando. E nós precisamos voltar lá atrás. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Nós, como igreja, temos que ver aonde nós caímos e voltar lá atrás. Eu sei que a palavra hoje é dura, mas é dura comigo. Porque é época de aparar as arestas. É época de endireitar o caminho. As pregações de Jesus não eram fáceis, e essa foi a pregação dele, não é minha. Não sou eu que estou falando aqui, é a palavra dele que ele está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi antes mesmo da fundação do mundo para você ser meu discípulo. E fazer discípulo não foi para vir e ficar sentado. E se ele fez esse chamado para você, meu irmão e minha irmã, se ele fez esse chamado para nós, ele já nos capacitou a toda boa obra. Ele já derramou sobre a nossa vida o Espírito Santo dele. Você tem o maior poder do universo dentro de você, e eu também. Precisamos mortificar a carne para que resplandeça a glória e a luz de Cristo em nós. Louvado seja o nome, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida que nos escolheu. Oh, louvado seja Deus. E tem nos dado grandes presentes. Quem Jesus é? Às vezes, como curandeiro, a gente chega na presença dele e só pede cura. Não que não é certo, é porque ele mesmo fala. Pega o óleo, unge, ora, pede, que você vai receber. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso para nós. Muitas vezes parece... Quem já assistiu o Aladim? Né? Tem o gênio da lâmpada? Para os meus desejos, para os meus caprichos. É hora de aparar as arestas, é hora da gente acertar o caminho, é hora de endireitar, é hora de buscar o Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque a gente vai estar tudo perdido se a gente não fizer isso. Para a gente servir, a gente precisa saber quem a gente está servindo. Sabe quem a gente está servindo? Se é que a gente está, se é que a gente não quer que Ele nos sirva, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É aquele que está sentado à direita do Deus Pai. Aquele que vem buscar uma igreja pura e santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. É esse que a gente serve. É aquele que reina no primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. É aquele que reina na terra. É aquele que tem a chave do inferno na mão e que reina no inferno também, porque nem lá o diabo manda. É esse Deus que nós servimos, é esse Jesus Todo-Poderoso. Nós somos servos. E eu disse para o Senhor ontem: Senhor, fura minhas duas orelhas, porque eu prefiro ser serva, escrava na tua casa, do que estar em qualquer outro lugar no mundo. Porque, como já foi dito, esse é o melhor lugar para a gente estar. É na presença do Deus vivo. É onde a gente nem precisa pedir milagre, eles acontecem. Porque ninguém pediu pela dona Vilma. Deus fez, porque Ele faz de graça. Oh, glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui porque eu estou arrepiada da cabeça aos pés. Aleluia. Esse é quem a gente serve. Não é quem a gente pensa que Ele é quem Ele é. É quem Ele é. E a gente tem que se colocar na presença dEle.
como servos dele. Porque quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, é Ele que nos exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, Jesus colocou no meu coração que é dia de nós restaurarmos a nossa identidade no Senhor Jesus. É conhecer quem Ele é, mas conhecermos quem nós somos nele. Porque nós estamos inseridos nele. E quando nós estamos inseridos nele, nós também estamos inseridos em Deus Pai. Então, o mesmo Espírito que está em Cristo Jesus, que está em Deus Pai, ele habita dentro de nós e nos faz um com ele. E é isso que a gente precisa saber. E essa identidade que nós temos que ter, não somente dentro da igreja, mas fora dela. É dizer de hoje em diante quem você é. Quem nós somos. Nós somos discípulos de Jesus. É para isso que nós fomos chamados. Não somente para ser, mas para fazer discípulos também. Não é olhar só para nós, mas é olhar para aqueles que estão à nossa volta e que ainda não conhecem Jesus. Foi para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para trabalhar para Ele. E Ele já nos deu as ferramentas que nós precisamos para isso. Se a gente não souber quem Jesus é, a gente vai viver no mesmo engano que Pedro estava. Pensando que ele veio para restaurar as coisas terrenas. Pedro estava olhando para as coisas da terra. Por isso que a gente tem que buscar intimidade com o Senhor em momentos de oração. Busca-me de madrugada, porque se você me buscar de madrugada, você vai me encontrar. Sabe por que de madrugada? Porque é a hora que a gente não tem mais nada para fazer. Até isso ele dá essa oportunidade para a gente. Eu sempre fui meio agitada durante o dia. Agora não muito, né, Beth? Não faz essa cara, não. Agora não muito. Não sou muito, não. Eu era mais. E quando eu era mais jovem, eu era muito mais. Então, a minha filha sabia que ela só podia conversar comigo e eu ia prestar atenção nela em um momento do dia. À noite. Onde o telefone aquietava, onde eu me aquietava, onde eu parava de estar para lá e para cá. Porque senão ela percebia como criança que eu ia responder às vezes no automático. Então, a hora da conversa era a hora que ela ia deitar, colocava ela na cama para deitar. Então, é a hora que ela conversava comigo. Porque ela sabia que naquela hora, a minha cabeça já não estava mais preocupada com as coisas de fora, com as coisas da casa, com as coisas... Não, era o momento dela. E aí era a hora que a gente deitava ali, eu deitava com ela, e ela conversava e falava comigo nesse momento. E Deus, Ele sabe que a gente é como essa criança. A gente é agitado. A gente passa o dia correndo atrás de coisa. Você fala, a criança não presta atenção, a mãe fala e a criança também não presta, e vira aquela confusão. Então, precisa de um momento em que os dois estão mais quietos e descansados, para a gente começar a conversar. Às vezes, Beth e eu, ela está em casa, o quarto dela fica de um lado, o meu do outro, às vezes a porta está aberta, a gente está conversando, eu deitada na minha cama, ela na dela, e a gente conversando assuntos, porque é a hora que não tem mais nada, está tudo tranquilo, e a gente conversa ali naquele momento. E Deus quer isso da gente, e isso a gente consegue quando? De madrugada, a hora que a casa está quieta. A hora que aquietou tudo, o telefone não toca mais, o celular para de apitar. É a hora da intimidade com Deus. E é isso que o Senhor quer ter comigo e com vocês, conosco. Essa intimidade, na hora que a gente aquieta o nosso pensamento e o nosso coração. Porque muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque a gente está muito barulhento. Ele não consegue ouvir. Então é aquietar. E às vezes não é ficar só orando, mas é aquietar na presença dele e dizer, Senhor, fala comigo. Hoje eu quero ouvir. Hoje eu quero ter... Não é um monólogo, que mulherada faz monólogo, né? O marido está quieto, a mulher fala.
E ela fala, e às vezes a gente faz isso com Deus, a gente tem um monólogo, o Senhor quer ter um diálogo com a gente. Então nós precisamos ter esse conhecimento de quem Jesus é, para ter essa revelação. E essa revelação de quem Cristo é, vem através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos revela quem é Cristo. Mas para isso eu preciso do quê? De buscá-lo e ter intimidade com Ele. Em Mateus 16, 17 diz assim, é a mesma passagem, só que tem essa, Jesus dizendo, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo é que revela quem Jesus é, através da leitura da Bíblia, leitura da palavra e da oração, onde a gente tem comunhão com Ele. E aí eu perguntei para o Senhor, sabe? Senhor, o que é ser discípulo? Quase derrubei. O que é ser um discípulo? Porque se Ele nos chamou para ser discípulo, a gente tem que saber o que é ser um discípulo. Como o discípulo age, o que ele faz, o que ele não faz. E aqui, Jesus diz assim no 34. Palavra do Senhor, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E o que eu acho legal aqui, sabe o que é? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Aqui, ele não está falando só com aqueles que ele tinha escolhido, mas ele está falando com a multidão. Ele está falando com todos nós até o dia de hoje. A palavra de Jesus é uma palavra que ela ecoa eternamente. Não é uma palavra que ele disse lá e que ela ficou e morreu ali. Ela ecoa durante, não sei nem se existe isso, né? Mas toda a eternidade. A palavra dele é de eternidade a eternidade. Então, toda palavra que está escrito, tudo que Jesus falou, ela ecoa na nossa alma e no nosso espírito até os dias de hoje. E por isso nós precisamos estar abertos para isso. E ele está chamando o quê? Não somente os discípulos, mas ele está chamando a multidão para que ela também se torne discípula dele. Mas existem requisitos para isso. E quais são os requisitos? Ele diz assim, se alguém quer vir, se alguém quer, a primeira coisa que eu preciso é querer. Ele chama. Ele te chama e chama a mim pelo nome. Mas a resposta ao chamado sou eu que dou. Ele bate a porta, mas quem abre a porta sou eu. Ele não vai invadir. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, não é se ouvir a minha batida, é se ouvir a minha voz, porque ele te chama pelo nome. Você que não entregou a vida para Cristo ainda, você que está achando que não é discípulo, o Senhor hoje, Ele está aqui te chamando pelo nome. Agora, se você vai responder ou não, é outra. Aí depende de cada um. É uma decisão pessoal. Quando eu digo para o irmão, você quer comprar o meu carro? O que ele vai fazer antes de comprar o meu carro, se ele quiser? Ele vai calcular se ele vai ter como comprar o carro. Ele vai saber se ele quer o carro ou se ele não quer. Ele vai querer saber se o carro é bom ou se não.
Então, esse chamado de Jesus é esse chamado de eu tenho que parar. Lucas, lá em Lucas, o cara vai construir uma casa, e aí, é nessa mesma linha dessa passagem aqui, vai construir uma casa. E aí, ele calcula, para não chegar no meio do caminho, custou ficar pela metade. Ele vai enfrentar um exército, primeiro ele vai calcular se ele tem as armas para aquilo, se ele vai conseguir vencer o outro, senão ele nem vai. Então, quando o Senhor está dizendo aqui, para a gente ser discípulo, ele pergunta, você quer ser um discípulo? Você está preparado para ser um discípulo? A gente aqui tem que responder. E é uma decisão que a gente deve tomar sem voltar atrás, porque a palavra de Deus diz que Deus ele não se agrada daquele que volta atrás, daquele que recua. Então, escolher ser discípulo de Jesus é pessoal. E essa escolha, muitas vezes, tem que ser diária, porque a nossa luta, ela é diária. Segunda coisa, ele diz, negar-se a si mesmo. E se negar a si mesmo, é a gente crucificar a carne todos os dias. Esse negar a si mesmo é a gente abrir mão da nossa vontade, pela vontade daquele que Jesus quer. Foi isso que os discípulos fizeram, é isso que é ser discípulo. Não é mais a minha vontade, não sou eu quem reino, mas Cristo vive e reina no meu coração. É Ele que reina em mim. Eu me submeto a Ele em todas as coisas. É a gente se sujeitar à plena vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. A plena vontade dos reis e Senhor dos senhores para a nossa vida. É fazer a vontade de Jesus, assim como Jesus fez a vontade de Deus. Jesus foi até o último. Foi até a morte de cruz, ele foi mais. Quem pensa que parou por aí, ele foi para o inferno. Jesus foi para o inferno no meu lugar. E no lugar de vocês que estão aqui também. E de toda a humanidade, para aquele que dizer, Senhor, eu quero ser seu discípulo. Eu estou pronto a ir contigo e não arregar que nem Pedro fez na última hora que deu para trás. E quantas vezes a gente faz que nem Pedro, dá para trás também. Eu não conheço ele não sei nem quem ele é, está ficando doido? Às vezes a gente dá uma arregada assim, mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele diz assim, se você cair 10 vezes eu estendo a mão e eu te levanto de onde você está. Eu te levanto. Terceiro, ele diz assim, né, negar-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quer me seguir? Jesus diz, toma a sua cruz. E vem. Essa cruz é a nossa luta diária. Quem foi que falou do leão aqui? Mata leão. É isso aí, meu irmão. Essa é a nossa luta diária. Só que esse leão aí já está morto. Nosso leão é o da tribo de Judá. Oh, glória! Que vai à nossa frente. Aleluia! É nossas lutas. E eu acho que uma das maiores lutas, não sei dos irmãos, mas a minha, é a minha vontade. Essa é brava. Essa é mais brava do que o capeta. Porque às vezes eu faço a vontade do capeta porque eu estou com vontade de fazer aquilo que o capeta está falando para eu fazer. Porque vai agradar a minha carne, vai agradar o meu ego. E depois a gente bota a culpa nele, né? Ai, Jesus, misericórdia de nós. Essa é a nossa luta diária. É colocar a nossa vontade na cruz. É colocar o nosso eu na cruz. É colocar os nossos desejos
na cruz. E isso, essa crucificação da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa carne, tem que ser todo dia. Porque todo dia, antes da gente levantar da cama, a carne já se levanta. Ou não? Por quê? Porque a gente começa de manhã na cama a elaborar os nossos planos para o dia. E não os planos de Deus para nós. É isso que a gente faz. Se abrir o celular, aí lascou. Aí dá ruim o dia todo, porque a gente nem ora mais, já levanta com tudo. É assim. Essa é a nossa natureza. Mas glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo que está nos transformando, está nos santificando. Não é? Glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo que nos alerta dessas coisas que a gente tem feito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa lembrar todos os dias que nós morremos com Cristo na cruz, mas que com Ele nós também somos ressurretos para a glória de Deus. Num novo homem, numa nova mulher, numa nova criatura. Que peca não porque quer, mas porque escorrega. Faz o mal por quê? Porque ainda tem em nós aquela parte do Adão, mas nós sabemos, nos arrependemos e nos voltamos ao Senhor novamente. A gente tem que saber disso. Que nós estamos vivendo um período de santificação. Porque Cristo vem buscar essa igreja santa e pura. E é Ele quem tem que reinar em nós. É a vontade dEle em nós. E ele diz assim, mais uma coisa: siga-me. Negar-se a si mesmo. Não, querer. Negar-se a si mesmo. Tomar a cruz. E seguir a Jesus. E o seguir, mosquitinho chato, ele repete 2 vezes. E quando Jesus fala 2 coisas, ele repete. É porque aquilo é importante. Aquilo é importante, a gente tem que prestar atenção. E aqui ele diz, siga-me. Quando fala de seguir, um vai na frente e o outro vai atrás. Mas quantas vezes alguém não vai na frente por causa da ansiedade que toma conta do coração? Esse é o inimigo nosso nos dias de hoje. A gente não ora para perguntar se aquela é a vontade de Deus. A gente vai e faz. E quando a gente ora e demora a resposta, a gente faz também. Porque andamos ansiosos para que as coisas aconteçam tudo no micro-ondas. Às vezes, tudo muito rápido. Você liga e pede a comida, você liga e pede Uber. Não chegou ainda, mas está demorando demais. E quando é que racha a lenha? Eu tenho uma explicação que quando eu saio de casa, eu falo, meu Deus, vai dar tudo certo. Amém. E o Espírito Santo toca e dá tudo certo. É assim mesmo. Mas primeiro coloca na presença dele. Isso, vem pregar comigo aqui, irmão. Oh, glória! Vamos pregar na rua. Oh, Jesus amado. Mas é isso, gente. Essa ansiedade que a gente vive de querer que as coisas aconteçam, nós não conseguimos nem esperar pela vontade de Deus. As ovelhas, elas não vão na frente do pastor. As ovelhas, elas vão atrás. E se a gente é ovelha, a gente tem que ir atrás do nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus, né? Mas muitas vezes nós damos uma de rebeldinho e saímos ali, né? Sai um pouquinho para lá, sai um pouquinho para cá. Mas o risco que a gente tem é nessa saidinha, o lobo vira e ó. Então é andar atrás dele. Porque se a gente começar a sair muito, e ele usar de misericórdia para conosco, ele vai quebrar a nossa perna. E botar a gente aqui, ó. Andar um pouco no lombo dele, para poder sentir o cheiro dele e saber quem é que manda. Pôr ele aqui, ó, no colo aqui, até sarar. E às vezes a gente tem que fazer isso. Ele tem que quebrar nossas pernas. Mas é por amor.
para que a gente possa conhecer de perto o cheiro do nosso pastor. E às vezes a nossa perninha está quebrada e a gente vai para o jejum, vai para pertinho dele. Mancandinho, vai, né? E quando a gente levanta restaurado, porque essa misericórdia do Senhor que nos cura, nos restaura, nos dá de graça, louvado seja o nome do Senhor. E 1 Pedro 2,21 diz assim, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Se nós somos discípulos, nós vamos seguir, vamos passar por lutas e por dificuldades, mas a gente tem que saber que quem está à nossa frente é o Senhor Jesus. Nós temos uma bandeira, o Jeová Nissim, que vai à frente das nossas lutas e na nossa guerra. Louvado seja Deus. Em João 15,14, ele diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Quando é que eu me torno amigo de Jesus? Quando eu obedeço. Eu não posso ser amigo de Jesus e não fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Eu vou estar me enganando, porque quando eu não faço, quem não faz aquilo que Jesus quer é quem? É o diabo. O diabo não é que o diabo foi o contrário? Isso é o contrário. E ele nos induz a isso também. Então, quando eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de quem? E eu estou servindo a quem? Então, ele está dizendo, se você é meu amigo, se você quer andar comigo, você quer ser meu discípulo, você vai ouvir a minha voz e vai fazer a minha vontade. Em João 14:21, ele diz assim, vai mais longe. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que eu demonstro que eu verdadeiramente amo Jesus? Quando ele fala de guardar, ele está falando de obediência, né? E às vezes a gente fica muito num negócio assim, que nem amor daqui da terra, sabe? E não é esse amor. É um amor, a gente procura um amor que dá. Aqui é um amor de renúncia, que a gente é que dá. Porque antes Ele nos deu, e nos deu vida eterna. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Quando a gente ama a Jesus Cristo e obedece a Jesus Cristo, Deus também nos ama. Ele passa a nos amar. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Todas as vezes que a gente obedece ao Senhor Jesus, Ele se faz conhecido, Ele se manifesta, Ele se mostra para nós. Para ser discípulo, a gente precisa de um projeto de vida centrado no Senhor Jesus. Nosso projeto de vida, o centro do nosso projeto de vida tem que ser Cristo. Não é o carro novo, não é a reforma da casa, não é a casa nova, não é o emprego, não é a promoção. Não é. É Cristo. Isso Ele dá. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vai ser acrescentado. Então, a primeira coisa é que o meu primeiro projeto tem que ser Jesus, tem que estar centrado nas coisas do alto. Arrependimento diário. Temos que chegar diante de Deus e quebrantar o nosso coração diariamente, porque todos os dias a gente pisa na bola, deixar Jesus lavar os nossos pés. Temos que ter uma transformação como testemunho de vida. O meu testemunho tem que ser a minha mudança, a mudança do meu caráter, da minha vida, do jeito que eu falo, do jeito que eu ando, as músicas que eu ouço, os lugares que eu frequento, a roupa que eu uso. Porque Ele vem buscar uma noiva. A mortificação da carne e dos nossos desejos. Pregar a nossa vontade na cruz todos os dias. Matar a nossa... Falar, não, a vontade do Senhor vai prevalecer na minha vida. Eu não vou fazer o que eu quero, mas eu vou fazer aquilo que agrada o meu Jesus. Humildade, sabendo que
todo dom perfeito vem de Deus. Se eu tenho alguma coisa para dar, não é porque eu tenho, é porque Ele me deu, Ele me concedeu. E a gente tem o exemplo em Jesus Cristo. Pastor, deixa eu ver que oração aqui, porque eu me perco aqui na hora. A gente tem o exemplo de Jesus, vamos lá em Filipenses, de 2 a 11. Deixa eu ver se eu acho aqui. Filipenses. De 5 a 11. Ele diz assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Paulo está escrevendo para a igreja, que para nós, e diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Ele é Deus. Ele era Deus. Mas se humilhou e veio como homem. E sentindo exatamente todas as coisas que nós sentimos. Mas ele não pecou. Ele sabe o que você está passando hoje. Ele sabe da minha e da sua dificuldade em sermos um apóstolo, mesmo a gente desejando e querendo isso. Ele sabe. E Ele está pronto a estender a mão e a nos ajudar. Porque Ele diz que é Ele mesmo quem vai aperfeiçoar em nós toda boa obra. Eu só preciso estar disposta e disponível e abrir o meu coração para essa operação, esse milagre na minha vida. Porque é Ele que faz. O nosso maior exemplo de submissão, de humilhação, é o próprio Cristo. Ele nos deixou o exemplo. Mas também nos capacitou a fazer o mesmo que Ele fez. E diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Jesus, Ele tem a forma humana até hoje. Ele é um Deus que está no céu, mas Ele tem figura humana. Foi por isso que Ele disse: criemos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, porque lá Cristo já sabia o que ia acontecer, Deus já sabia o que ia acontecer. E Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas falhas, mas Ele é um Deus bondoso, amoroso, perdoador quando nós nos arrependemos. E assim como Cristo se esvaziou e foi cheio do Espírito Santo de Deus, nós também precisamos, como discípulos do Senhor, nos esvaziar. Não foi que alguém chegou e esvaziou Jesus. Não foi que Deus chegou e tirou tudo de Jesus. Foi Ele mesmo que se esvaziou. E aqui Ele está dando exemplo, dizendo que nós também temos que nos esvaziar. Não é Deus que vai fazer isso, mas é nós que, de livre e espontânea vontade, vamos nos esvaziando de nós mesmos, do nosso eu e do nosso querer, para sermos o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Porque não dá para encher o que já está cheio. Né? Então a gente precisa fazer como Jesus fez. Primeiro se esvazia. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Era a pior morte que tinha, era mais humilhante. Mas por nós, Ele fez isso. A morte mais vergonhosa que tinha, que era para a gente sofrer, Ele sofreu no nosso lugar. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando chegar naquele dia, não vai ter Maomé, não vai ter nenhum ídolo, não vai ter ninguém. Todos os homens poderosos, todos os reis poderosos desse mundo, todos eles vão se dobrar diante do nosso Jesus. Todos eles vão se dobrar diante de nosso Deus. Todos eles vão confessar que só tem um Jesus, só tem um Deus. Todo joelho, mesmo aquele que escolheu e que não escolheu, ninguém vai ficar de pé diante da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pensa no homem mais poderoso na terra hoje. Ele vai se dobrar diante dele e vai confessar. Pensa no passado, o homem mais terrível, o mais déspota do passado, o mais dominador do passado. Ele vai se dobrar e vai confessar. Então é melhor a gente confessar logo hoje. Amém. Se dobrar diante desse Deus maravilhoso. Desse Deus tremendo. Ele deu o maior exemplo de humilhação para que a gente possa, isso é seguir Jesus. Isso é ser um discípulo de Jesus. Segui-lo até a cruz, se for necessário. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que perder a vida, como ele fala aqui, aquele que perder a vida, aquele que renunciar à vida, ele fala no 35, vai ganhá-la. Se o louvor quiser vir à frente, já pode ir. Eu estou terminando. Não tem jeito da gente ter vida eterna se a gente primeiro não renunciar a essa vida aqui na carne. Se a gente não renunciar à vaidade do sistema desse mundo. Ou a gente escolhe viver para o reino de Deus, ou para a vaidade do mundo, para o sistema no mundo. Se a gente renuncia às coisas dessa terra, a gente ganha a vida eterna com Cristo. Ela é de graça. Ela é de graça. No 36 diz, do que adianta a gente se esforçar? Do que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a salvação? O que adianta dinheiro? O que adianta prestígio? Mas para conquistar tudo isso, a gente perder a salvação. A gente tem exemplo na casa de repouso de pessoas que tiveram muito dinheiro, muita posição. E hoje, eu estava meditando na cama essa noite, como as coisas passam rápido, como a vida da gente passa rápido. Coisas pelas quais eu brigava, eu lutava, hoje perderam o valor completamente. E eu pequei por causa dessas coisas que eu desejei. E eu podia, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu poderia ter perdido a minha salvação eterna, porque a salvação é eterna. E o que é vida eterna? Em João 17,3 dizia, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Essa é a vida eterna, é conhecer Jesus. Porque só através de Jesus Cristo é que eu tenho vida eterna. Eu não tenho. Se eu quero ter vida eterna, eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Eu tenho que me render a Jesus verdadeiramente, crucificando os meus desejos e as minhas paixões mundanas. E por último, que ele está falando sobre uma geração pecaminosa. E muitas vezes a geração pecaminosa não está fora da igreja, está também dentro da igreja, com esse politicamente correto que tem se infiltrado dentro das igrejas.
Só existe uma coisa correta, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a Bíblia. E isso tem sido torcido. E como eu posso dizer que eu sou um apóstolo de Cristo, se eu estou conivente com a sujeira do mundo, com o que está acontecendo, para mim ficar de bacana na frente dos outros? A perseguição já começou de uma forma sutil e nós não estamos percebendo, fazendo com que a gente queira concordar com as coisas erradas lá fora, que muitas vezes não se pode nem pregar no púlpito, não se pode mais colocar na internet, porque senão, não sei nem como que chama o negócio, que derruba, que cai, que não pode aparecer. Já estamos vivendo esse tempo e não estamos enxergando. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Senhor. Cuidado com os falsos profetas que têm se multiplicado dentro das igrejas. Profecias que vêm para engrandecer homem, para louvar homem. Não. É tudo para a glória daquele que nos criou, aquele que nos separou, aquele que morreu por nós, aquele que quer nos dar a vida eterna, aquele que muitas vezes corrige, porque o pai corrige o filho que ama. O filho precisa ser corrigido, senão a gente desvia, a gente faz tudo errado. A gente não tem maturidade para saber o que é bom e o que é ruim ainda. Nós precisamos disso. Não podemos nos envergonhar de dizer que somos discípulos de Deus. Somos discípulos de Jesus. Porque Ele também diz aqui, que se eu me envergonhar dEle, Ele vai se envergonhar de mim. E muitas vezes, meus irmãos, para a gente ficar bem com as pessoas, a gente aceita aquilo que está errado na Bíblia. Como é que eu tenho me comportado nas rodinhas aí nesse mundo? Tenho me comportado como discípulo de Jesus? Nós, como discípulos de Jesus, temos que andar nesse mundo, assim como Ele andou. E a nossa recompensa é Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Isso independe da situação, da circunstância que nós possamos passar, meus irmãos. Vamos ser fiel ao nosso Jesus. Vamos ser fiel ao nosso Deus, porque o que nos espera é a coroa da vida e da vida com Cristo eternamente. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Que nós possamos viver como discípulos de Cristo, não olhando para as dificuldades, não olhando para as lutas, não andando pelo que nossos olhos veem, pelos nossos sentimentos, mas crendo e sendo fiel à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é Jesus vivo, Ele é o verbo vivo que desceu do céu, Ele é a própria Bíblia, Ele é a própria palavra, que nós possamos ter a nossa vida diária, fundamentada nesta palavra de Deus, e pedir ao amado Espírito Santo de Deus, que a cada dia nos capacite a refletir Jesus, a ser luz e sal aonde nós andarmos. Amém? Amém. Discípulos de Jesus, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus os abençoe e use poderosamente nessa semana, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro até começou bem, né? Jesus pergunta se eles sabiam quem ele era. Pedro fala: tu és Cristo, Filho de Deus. Jesus fala: bem-aventurado, Simão, pois não foste tu que respondeste, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus te deste essa revelação. Amém, glória a Deus, né? Legal, né? Pedro estava bem. Logo em seguida, separado por uma vírgula,
Jesus fala, mas é necessário que eu seja morto, humilhado e crucificado pelos meus perseguidores. Pedro fala, imagina, Jesus, você está louco, não viaja, Jesus, isso não vai te acontecer. Uma revelação vinda da carne de Pedro. Deu ruim para Pedro, né? Arreda-te de mim, Satanás, diz Jesus a Pedro. Irmão, separado por uma vírgula, hein? Tá ali, depois você lê novamente. Naquele momento Jesus falou, bem-aventurado, feliz. É você, Pedro, você vai se dar bem. E logo depois fala, Pedro, sai de perto de mim, que essa revelação está vindo da tua carne, está vindo da tua vontade, está vindo do teu eu. Não está sendo revelada pelo Espírito de Deus, está sendo revelada pela tua carne. E a carne, o nosso eu, a nossa vontade anda junto, de mãos dadas com Satanás. Que nós possamos receber essa palavra nessa noite. Irmãos, eu estou falando que, lógico que nós temos a nossa vontade, mas será que a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus? Infelizmente, irmãos, nós temos visto um espírito de independência tão grande, sabe? Um espírito de desobediência tão grande aí, sabe? Seja no trabalho, na escola, onde quer que seja. Felizmente isso está entrando dentro da igreja a tal ponto de nós estarmos desobedecendo a palavra de Deus, o que a Rosângela falou, e nós nem percebermos. Irmãos, Adão, o primeiro Adão, o Adão do jardim da do jardim do Éden, ele comeu o fruto porque era a vontade dele, a carne dele. Serpente chega, não come, não vai dar ruim não, beleza, a fruta é boa. Imagina, Deus só quer o conhecimento do bem e do mal para ele. Você está viajando, Adão, come essa fruta aí, entendeu? Primeiro Adão, e deu ruim, o pecado entrou no homem. O último Adão, Jesus Cristo, mesmo contra a vontade dele, Filipenses 2 que a Rosângela leu, mesmo amargurado, mesmo ele pedindo a Deus ali no jardim do Getsemane, Senhor, afasta de mim esse cálice, eu não quero a sua ira, eu não quero isso para mim, porque ele sabia a morte que lhe esperava. Ele poderia continuar insistindo, ele poderia continuar clamando, ele poderia continuar orando a Deus, Deus, tira isso de mim, tira isso. Mas não, ele falou, opa, chega. Eu não quero, Deus, mas que seja feita a tua vontade. A tua, não a minha, a tua vontade, Senhor. Que nós possamos sair daqui sabendo que, volto a dizer, queridos, não é fácil. A luta contra a carne, realmente, ela é muito mais voraz, feroz do que a luta contra o pecado. A luta contra o nosso eu, a luta contra a nossa vaidade, a luta contra o nosso espírito de independência, a luta contra, sabe, eu quero fazer do meu jeito, eu vou fazer, imagina. Não, o ministério está dando uma direção, mas eu vou fazer do meu jeito. Não, imagina, é a minha vontade. Ela é muito mais satânica que o pecado, irmãos. O pastor Choro sempre fala, pecado a gente pede perdão. Carne, vontade e eu a gente mata, extirpa. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesta noite a sairmos daqui, primeiramente o Senhor nos revelando quais nossos desejos, quais as nossas vontades, que não estão alinhadas com as tuas vontades, os teus desejos, Pai. Após revelar isto, Senhor, que o Senhor possa crucificá-las nela na cruz, assim como Jesus Cristo foi crucificado na cruz. Nós também declaramos como igreja nesta noite, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, Senhor.
Senhor, tira de dentro de mim todo espírito de rebeldia. Todas as vezes que o Senhor falar comigo, não, filho, isso aí não é bom para você, não. Esse fruto aí não vai ser legal para você. Ele parece gostoso, mas não é, não come, não. Vai falar, ah, Deus, mas por quê? Não, é a minha vontade, não. Que possamos aceitar isso com o coração quebrantado, coração ensinável. Sabe por quê, querido? Ele fala hoje para você, ele é teu pai, ele não vai te dar pedra se você pedir pão, ele não vai te dar, uma serpente se você pedir peixe, porque ele é o Pai Celestial, é o Pai que está nos céus, e quanto mais se tu pedires o Espírito Santo, ele não negarás, a ti pede o Espírito Santo. Muitos de nós temos lutado contra a carne, nós temos lutado contra as nossas vontades, contra o nosso eu, mas sim, Senhor, nós queremos ser os seus discípulos, Pai, nós queremos ser os seus discípulos, Jesus, nos torna os teus seguidores, com tua frente. Esse sentimento nosso de querer passar à tua frente, grande revelação que nos recebemos nesta noite, não é atrás de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos apenas os membros cooperadores, nós somos apenas aqueles que vão ajudar a Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, Jesus. E nós somos suas ovelhas. Nós iremos atrás dele. Nós seguiremos a ti, Jesus. Por isso, como foi dito no início, Jesus, tu estás aqui e a tua igreja se submete a ti, declarando, vai à frente, Jesus, que nós iremos atrás, Jesus. Aonde tu fores, que a tua igreja, Senhor, nos leva, Senhor. Querido, só para finalizar, Marcos 3 fala, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, ele chama para perto deles os discípulos, ele chama para estar com Jesus. Jesus nos chama hoje para estar com ele. Sabe o que é chamar? Sabe por que ele chama a gente? Sabe por que ele chama a gente, querido? Sabe por quê? Porque ele quer todos nós perto dele, porque ele quer nos abençoar primeiramente, ele quer essa intimidade que a Rosângela falou, ele quer que a gente fale com ele quer que a gente ore, ele quer que a gente fale, Deus, está difícil, ele fala, Senhor, me ajuda, ele é pai, ele não é padrasto, ele é pai, restaure a sua identidade nesta noite, restaure, tem muita gente aqui que está vendo Deus como padrasto, mas ele não é, ele é um pai amoroso, ele é um pai que quer te dar todas as coisas boas, todas as promessas cumpridas na tua vida. E logo depois disso é que os 12 são escolhidos e enviados. Vocês entenderam, igreja? Jesus sobe ao monte, chama para perto dele, ele chama a igreja para perto, porque depois ele vai enviar cada um de nós a sermos seus discípulos e propagarmos o Evangelho. Obrigado, Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada somente a ti, em nome de Jesus. Amém.